Halloween, ele nasce na Irlanda. Ele chega nos Estados Unidos em determinado momento, mas antigamente, respondendo, o que acontecia? As crianças elas vão nas portas batendo doces ou travessuras, não é isso? Né? Isso. Só que a Irlanda, ela, num determinado momento, ela continua protestante e a Inglaterra assume o anglicanismo. O que acontece? Com muita fome, por ser católica, o que acontecia? O purgatório. O purgatório existia aqui. A gente aqui tem essa cultura. Tipo assim, se a gente vai orar, a gente geralmente reza para que a alma passe pouco tempo no purgatório e vá para o céu. Não é isso? A religião católica. Então, as crianças, para não morrerem de fome, elas iam de casa em casa, pediam pão em troca de oração. Aí levavam, isso na Irlanda, um nabo com as luzes, com velas dentro, que depois se transforma em abóbora. Para justamente que ali era a ideia de se espantar os maus espíritos e trazer luz para aquela pessoa que está no purgatório. É como se com o doce o mau espírito fosse embora, representado pelas crianças. É porque ele não pediu doce. Como as crianças do outro lado do mundo não tá passando fome, as crianças elas iriam pedir comida em troca de oração. Ó, me arranja comida, porque eu faço, que eu oro para que o seu enteado, para que seu parente saia logo do purgatório. Então era uma troca que a criança ficava, ou o jovem ficava rezando pelo parente que já morreu, mas ele estava se alimentando ali. Porque é um conceito. Só para contextualizar, a questão é o seguinte, por exemplo, no século XIX, a Irlanda passa por uma fome muito grande. Né? Eles viviam basicamente lá de batatas, né? Era uma questão da agricultura, né? Uma fonte de sobrevivência e tal. Os vencedores, as batatas. Aí, o que acontece? Lá tem um fungo que se apropria das batatas lá e eles passam uma fome muito grande. Assim, século XIX foi um século muito difícil para a Irlanda. Vários fazem essa migração, eles vão para os Estados Unidos. Aí nesse caso daí, por exemplo, na Irlanda eles pediam pão, não é isso? Isso. Quando migra para os Estados Unidos, aquela galera que estava morrendo de fome, eles vão para os Estados Unidos. Isso. Chegando lá, eles vão com a cultura deles, com a tradição deles. É quando o Halloween chega nos Estados Unidos. Exatamente. Aí, só que há uma troca ali, o doce ou a travessura. E aí há uma incorporação, assim, eles começam a mesclar a questão da tradição, da cultura e por aí vai. Aí onde vem a abóbora, já é uma coisa mais americanizada. Aí já vai, isso. Até porque tem a cultura do capitalismo, né? Inclusive lá, fantástico, parece que a abóbora não tinha na Irlanda. Não tinha. O que tinha era nabo na Irlanda, né? Exatamente. E aí quando vai para os Estados Unidos, como tinha muita abóbora, aí eles vão adaptar. Mas essa migração ela foi tão grande no século XIX que estima-se hoje, por exemplo, que mais ou menos 33 milhões de famílias americanas são descendentes de irlandeses. Isso dá, eu acho que mais ou menos aproximadamente 10 vezes a população da Irlanda hoje. Sim. A Irlanda deve estar com uns 4 milhões, 3 milhões, 4 milhões aí de habitantes. 33 milhões de americanos seriam, inclusive o Joe Biden, né? O presidente dos Estados Unidos seria descendente de irlandês. Então realmente foi uma migração em massa que aconteceu ali. Agora, o Halloween também ele é de origem celta, né? Sim. E aí é um costume que já vem de antes. Sim. Que, por exemplo, tu tá com o chapéu da questão das bruxas aí. Halloween, isso é um negócio... Eu não sei se é dia 31, é o dia da gente, né? Não, é o dia de Halloween dele mesmo, da gente. Não, mas não é da gente? Da gente o quê? Do Brasil não, é dele mesmo. Não, eu tô falando aqui dia 31. É o dia do Saci. Então, dia 31 de outubro não é o dia de Todos os Santos? Não. É o dia 1º de novembro, então. Você vai entrar num tema interessante. Como suja, isso é interessante. Mas vamos lá, a gente respondeu tudo, pessoal. Esses homens são a biblioteca Barça. Mas isso que Marisson ia falar, porque assim, para se chegar no dia 31, o dia 31 não era o dia do Dia das Bruxas antes. Sim. Não era.
o Halloween, a contração do nome em inglês, ele vem All Hallows Eve, quer dizer, é a véspera do dia dos santos, de todos os santos. E tem o dia, que vem justamente da contração, que é All Hallows Day, que é o dia de todos os santos. Só que com o passar do tempo, o pessoal, quais são os santos? Só foram os santos. A gente só deve fazer a festa porque no povo celta, junto com o catolicismo, eles faziam a festa para todos os santos mártires. Mas tem aquelas pessoas, por exemplo, a pessoa morreu, mas a pessoa não era um mártir. Ele não morreu tipo São Pedro, um santo. Mas foi uma pessoa que fez bem na vida. Então essa pessoa não precisa ser honrada? Precisa. Então entra o dia de finados. Então tem o dia 31, que é a véspera da festa do dia de todos os santos, que nessa festa ela entra no povo celta, que é a mudança do verão para o inverno. E aí eles começam a fazer a festa da colheita, porque tudo que eles colhem, solstício, né? é isso, eles vão estar usando durante o inverno. Então, no celta, eles vão fazer oferendas, vão fazer sacrifícios, comida, bebida, tudo isso dentro ali daquela área da Irlanda, dentro do povo celta. E quando eles fazem essa como eu digo, como eles fazem isso, a questão da data, eles trazem a data, que era uma outra data em maio, que era o dia dia de finados, era em maio, 13 de maio, eu acho que era 13 de maio. Aí ela vem, do dia 13 de maio, ela vem justamente para o dia 2 de novembro. E aí a questão do Dia das Bruxas, ela passa a se antepor, vista de forma leviana, porque o pessoal entende o Dia das Bruxas antes de tudo isso, antes do Dia do Santo e antes dos mortos, santos e mártires. Então entra como se fosse uma profanação. Tudo que é santo fica para depois, e o Dia das Bruxas, isso é o entendimento que foi feito na época. É porque também aí no caso tem a Igreja Católica na Idade Média traz como era uma festa pagã, né? Ela introduz essa interpretação de que é Dia das Bruxas e que é sabe, ali é uma maldição e tal. Sim. Então teve uma influência da Igreja da Idade Média. Mesma coisa que aconteceu, por exemplo, com Leprechaun, né? Sim, Leprechaun. Pronto, mesma coisa que acontece, né? Porque depois vai se tornar um santo. Sim. Que é São Cristóvão, acho que alguma coisa assim, Santa Claus, que nos Estados Unidos é Santa Claus. No Natal, a história era uma história meio macabra ali, né? Então a Igreja Católica vai pegando, na Idade Média, essas histórias e vai trazendo uma conotação pejorativa, sabe? Uma conotação de maldição, por isso que se tornou o Dia das Bruxas. Mas não era. Era uma comemoração que se chamava de solstício, porque a economia local era assim, o costume das pessoas era assim, né? Quando chega nesse período, por exemplo, é o período onde você teria ali 12 horas de sol e 12 horas sem sol, mais ou menos nesse período. Solstício de inverno e de verão. Isso. Os dois. E aí, a partir desse momento, a agricultura ia ficar comprometida, né? Só que já tinha passado o período de verão, né? Então, desses países, por exemplo, que estão mais ao norte, né? O inverno é justamente nesse período, que é o verão aqui pra gente. Aí faziam sacrifícios para colheita não cair tanto. Isso. Faziam muitas oferendas. Inclusive existem até, assim, teorias, obviamente que isso são teorias, né? Porque a gente não tem como comprovar isso, mas que a primeira coisa que teria surgido a partir do ser humano seria a agricultura, né? E junto com a agricultura, pouco tempo depois, observando os fenômenos da natureza, né? O fato de você plantar e você esperar uma colheita e vir uma tempestade e acabar com tudo, e aí isso começar a ser atribuído, por exemplo, caramba, tem alguma coisa no céu que está com raiva da gente, que foi que a gente fez, né? Então a religião, ela teria sido a segunda coisa que o ser humano teria o curioso é que inventado, o homem, né? Olhando lá para trás, o homem começou como coletor e caçador, né? E através da agricultura propiciou ele a se manter nos locais e aí a gerar as famílias, a crescer as comunidades, né? Então a agricultura entra fortemente a partir do primórdio dos homens, né? Sim, sim. Quando a caça de pequenos animais ficou escassa, só tem os grandes animais, eles precisavam de agrupamentos maiores para caçar.
Quando os coletores já não tinham mais nem frutos nem raízes, então eles realmente precisavam se deslocar. E a agricultura entrou aí para estabilizar as vilas, estabilizar as comunidades, para daí crescer como vila, crescer como comunidade. Agora o que eu acho fantástico é o debate aqui tá bacana, e eu olho para os olhos de Giovana, que é professora, ela chega a estar com os olhos brilhando ali, a língua coçando. Tem mais coisa aqui.